Seja muito bem-vindo. Capítulo 3 agora. Volto a te lembrar. Vou lembrar só mais uma vez. Livro digital, vai lá, baixa o livro digital, se você quiser. O livro físico, para você segurar, marcar e tal. Vai lá, ver a promoção e já compra o livro também. Tá bom? Capítulo 3, desenvolvendo o caráter dos alunos. E aí, Sandra, quando você vem para cá, o que você vê aqui de importante? Quais são os exemplos de projetos? Quais são os estudos de caso? O que você tem? Gente, vai lá, leia, volto a falar. Nós aqui falamos sobre o capítulo, mas nós não usamos as ferramentas que estão lá. Então, lá tem mais coisas para vocês. A gente está dando uma coisa a mais. Então, não substitui a leitura do capítulo. Leia o capítulo, porque lá tem a parte, tem técnicas, tem casos, tem estudos que é importante você estar fazendo. Aqui a gente vai dar outros exemplos. Sandra, fica à vontade. O que você gostaria de falar dessa parte de desenvolvendo o caráter dos alunos? O que essa parte do livro falou para você? Aqui, nesse caso aqui, eu vejo assim, primeiro que uma coisa que está na página 28 tem uma parte que está lá destacada, né? Que eu acho que é importante colocar lá que um dos princípios fundamentais, que a ideia que a gente traz aqui, que o caráter ele pode ser ensinado e modelado, Você né? quer que deixa eu colocar aqui, Se porque foi você uma quer parte mostrar aí para que eles, foi uma parte que eu marquei também, que eu tá? acho legal a E gente. outra coisa interessante é que a parte do caráter está relacionada também com o desenvolvimento de virtudes, né? Eu acho que esses dois conceitos são que fosse bem claro. Esse é um, né? Página 28, ó, um dos princípios fundamentais que discutimos é a ideia de que o caráter pode ser ensinado e modelado. Acho isso E top. aí, isso, e aí depois, aí em seguida a gente já fala alguns exemplos de como pode ser feito isso, Isso. E né? acho legal um E pouquinho em cima, onde fala bem assim, ó, a formação do caráter não é um evento isolado. Então, é importante a gente lembrar disso. Ele pode ser ensinado, modelado, e lembrar que não é um evento isolado. É um compromisso que você está ali continuamente trabalhando, moldando, mexendo, independente da idade. Então, acho que esses dois pontos aqui foram dois pontos que eu sim. marquei para mostrar também. E olha que legal, né? A mesma frase, né? Tanto que está em negrito, porque ela é top, não tem jeito. Mas Sim, pode não, ficar à e aí, vontade. e outra coisa que vem em seguida depois é o desenvolvimento do caráter está intrinsecamente ligado com a inteligência emocional, Sim. né? Que a gente já está falando, igual ele vai estar relacionado também com a conduta, né? Porque o nosso caráter vai determinar a nossa conduta, mas aqui de a gente a importância de poder trabalhar com os alunos de como gerenciar suas emoções, né? Que é alguma de uma forma saudável, né? Então traz esses exemplos e depois a gente já entra, né, em alguns exemplos de projetos, de programas que incentivam, né, o desenvolvimento de virtudes morais. Lá tem vários exemplos que a gente trouxe, mas eu pensava, eu comecei a fazer um listado aqui de outros casos, né? Um deles foi o programa que eu trabalhei no Uruguai, tá? Ah, Era um programa direcionado para jovens. Estou falando aqui da educação não formal. Esse é um exemplo concreto da educação não formal. ok. É, de jovens, os jovens iam para o Uruguai participar do programa lá de formação em valores e de formação na liderança, e eles aprendiam a parte teórica de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da liderança, de vocação, sentido da vida, e depois saíam a dar essas palestras, né, a outros grupos de jovens, a escolas, a grupos de igreja. Eu lembro de dois projetos claros na Argentina, aonde a gente viu justamente programas que trabalhavam isso, e com os quais a gente trabalhou. Esses jovens tiveram a possibilidade. Um deles era para crianças,
tá? A prefeitura da cidade de Villa Maria, no interior de Córdoba, na Argentina, eles tinham 2 programas. Um era o Parlamento das Crianças, tá? Então, eles juntavam as crianças, e as crianças lá, elas discutiam temas com respeito a como elas podiam transformar o ambiente onde elas estavam, vendo problemáticas que aconteciam na escola delas, no bairro delas, e de que maneira elas podiam ter condutas diferentes, né, naquele atuar. E o outro era já com adolescentes. Existia o Conselho Deliberativo Estudantil. Tá? O que era? As escolas escolhiam, assim como a gente tem vereadores, né? Sim. Dentro da Câmara Municipal funcionava o Conselho Deliberativo Estudantil. Então, os adolescentes, eles se reuniam como se fossem os vereadores e discutiam, conversavam e viam condutas que eles podiam fazer para transformar a própria realidade deles. Esses 2 projetos na mesma cidade. Eu achei tão interessante, e saía do âmbito da escola em si, mas a escola pode fazer isso dentro da Sim. própria escola, dentro do próprio bairro. Que eu posso estar fazendo esses alunos verem quais são as problemáticas que eles têm, e inclusive com crianças, no próprio bairro deles, para eles transformarem o bairro. E aí você pode estar envolvendo, né, as associações de bairro, né, pode estar envolvendo as próprias igrejas que acontecem, que estão dentro do bairro também, tá? Independente da denominação religiosa, pode estar envolvendo todo mundo para poder, conjunto com a escola, as crianças, os pais e todas digamos, as entidades vivas daquela comunidade, está pensando em soluções concretas e não está esperando só que a Câmara de Vereadores, que o prefeito faça mudanças, quando a gente pode estar fazendo mudanças significativas no nosso âmbito de influência, sem estar esperando, né, os outros. Pode falar. Não, você estava falando aí, eu marquei aqui outros projetos, mas você falando, eu lembrei, eu tive o privilégio, como eu falei já, eu rodei muitas escolas por causa do projeto de tecnologia. A gente plantava tecnologia, né, laboratórios, treinamentos para professores, mas eu tive o privilégio de atuar numa escola, era o Grupo Novo Milênio, esse eu acho que era legal, tipo assim, eu atuei com mais de 20 escolas, acho que 24, 25 escolas quando eu parei para fazer a última lista, mas ela era tão grande a escola que nós tínhamos um rancho dentro da escola e nós tínhamos uma cidade da criança dentro da escola. Era uma Ó, que cidadezinha legal. mesmo, era 600 metros quadrados, se eu não me engano, de construção, Sandra. Então, assim, a gente entrava, tinha as ruazinhas, a gente botou o nome das ruas, tinha a praça, tinha o hospital mesmo, uma casa pequenininha, nós adultos tínhamos que baixar, porque era uma porta pequena para alunos de até o 5º ano poderem entrar, entendeu? Então, assim, quem fazia mais Uhum, era educação infantil, mas os alunos maiores também podiam ir para lá. Então, eram portas pequenas e os móveis todos pequenos. Então, você tinha ali supermercado, você tinha delegacia, você tinha hospital. E os meninos, quando entravam naquele ambiente, eles tinham que vir eles podiam usar a própria roupa da escola, mas às vezes eles vinham com outras coisas e a gente colocou coisas lá dentro para eles atuarem. Então, o médico uhum. colocava coisa de médico, a enfermeira, a recepcionista, o policial, o vereador, o prefeito. Tivemos eleições, tinha as regras falando. Então, assim, tudo isso que você estava falando, a gente vivenciava isso dentro da escola. Agora, é claro, Uhum. é era a maior escola do estado na época, né? Então, assim, eu tive o privilégio de ter uma escola dentro. Não dá para fazer isso, às vezes, em todas as escolas, mas a Uhum. gente pode levar, como você falou, a gente pode levar algumas ideias que eles podem levar para casa, para fazer uma mudança entre eles, para fazer algo. E aí, buscando
algo mais palpável para todas as escolas, eu lembro do Adote um Vovozinho. Ah, olha só. Era uma escola no centro, aqui na capital, em Vitória, no Espírito Santo, e a ideia do Adote um Vovozinho era, tinha um asilo, então os meninos, no decorrer do mês, faziam, juntavam, iam mesmo buscar alimentos, leite, coisas. O asilo mandava para a gente, a casa, né, de repouso lá, mandava para a gente os itens que eles mais precisavam, que mais gastavam, então fralda e tal, as coisas que eles mais gastavam no decorrer do mês. E aí a gente levava isso para, os alunos levavam para a família, eles resgatavam isso, então tinha uma gincana para ver quem ia arrecadar Uhum. mais e tal, aquilo tudo. Nisso se conversava e quando ia entregar, a gente não entregava apenas os objetos. Era o adote o vovozinho, porque o aluno ia para ouvir as histórias do vovozinho e para ele contar a história para o vovozinho. Era top. Aí os meninos Nossa, que ouviam as experiência linda. histórias. Aí os meninos depois, os mais velhos, traziam as ideias para discutir na sala. E eu lembro de uma discussão que era o seguinte: hoje ele está sozinho porque ele não soube trabalhar com a família, ele não respeitou os filhos, ele não respeitou a Uhum. esposa e hoje ele está sozinho. O aluno dizendo isso porque o vovozinho disse isso para ele e ele Uhum. conseguiu trazer isso para os alunos poderem discutir. Então, como que eu trato as pessoas, como que eu faço isso? Então, assim, foi um projeto não só de comida, mas de levar algo para que eles pudessem conversar. Então, isso a gente fez em asilo, em orfanato, a gente fazia os brinquedos, a criança levava o presente para uma outra criança. Uhum. Então, ela ia, comprava, aí isso também tinha um período, aí a criança ia, comprava um brinquedinho que ela gostaria de receber o presente. E aí ela pegava esse presente, mas não, o presente não era dela. Era Uhum. para ela entregar na creche, de um local mais carente, ou em um orfanato que a gente levava para fazer. Então, era legal, e como na escola, o que, que a gente fez? O pai ficava sabendo qual era o presente, a criança não sabia. Mas teve períodos que o pai comprou dois, um na frente da criança e o outro escondido. Uhum. A criança entregou o presente para a pessoa, para outra criança. Mas quando chegou em casa, ele recebeu o mesmo presente. Esse foi a primeira vez. Só que a gente Aham. percebeu que não precisava do segundo presente. A primeira vez que a gente fez, a gente achou assim, não, ele entrega o presente, quando ele chegar em casa, Ele recebe. ganha o presente. Mas a criança gostou tanto de dar que quando ele recebia em casa, sabe, não tinha o mesmo peso. Era mais Aham. importante, quando a gente avaliou com as crianças, era mais importante dar o presente do que ganhar em casa. Aí a gente tirou a segunda Uhum. parte, ficou só a primeira. Quando a gente foi repetir o projeto nas outras turmas, a gente não entregou o segundo presente, porque o primeiro era mais valorizado pelas crianças, entendeu? Então, é legal pegar esses estudos e esses estudos, esses programas, que você vê que dá para fazer algo muito legal e você desenvolve o caráter, não só uma conduta, mas o caráter das crianças com projetos nesses níveis, né? Tem mais Uhum. alguma coisa que você queira Não, falar eu desse pensava capítulo? também em projetos, no caso, as próprias escolas, né? Tem os escoteiros, que é um grupo que realmente fomenta, né, valores Sim, das crianças, né? No caso, eu estou vinculada com o Rotary, então vou falar de programas dentro do Rotary, o Rota Kids, que são crianças participando de um grupo de serviço à comunidade para pensar, né? Aí os adolescentes, está o Interact, né? Então, quer dizer, outra possibilidade mas eu falo assim, não, tá lá fora da escola, mas por que a escola não pode convidar um grupo desses a formar um Interact sim. Club ou um Rota Kids dentro da tua escola?
com os alunos da tua escola. Por quê? Porque dentro desses, ou um grupo de escoteiro dentro da tua escola, porque é uma forma concreta de que ele vai estar vivendo valores, ele vai estar aprendendo virtudes, e ele vai estar aprendendo a se doar para os outros, vendo necessidades concretas da própria comunidade. Então, são exemplos concretos que a escola pode estar abraçando, né? Eu tenho certeza que em quase todas as cidades do Brasil tem um Rotary, né? E que gostariam de desenvolver um projeto de Rota Kids, que são crianças pequenas, né? E depois com os adolescentes, para realmente você tá e os escoteiros também, né? Outro exemplo concreto, aonde ele vai aprender a, todos esses valores que a gente está falando, essas virtudes, né, que vão só contribuir para a nossa sociedade. E aí no livro a gente traz, né, mais Vários. exemplos concretos. Aí eu pensava também, quem não viu o filme A Corrente do Bem, né? A Corrente do Bem dá um exemplo concreto, né? No filme eles fomentam, né? Em espanhol seria La Cadena de Favores, mas é a Corrente do Bem, né? Um projeto da escola era ele fazer o bem a alguém, e essa pessoa que recebia o bem tinha que passar para outra pessoa, né? Fazer o bem para outra pessoa. E assim foi passando durante o filme, né? Eu não, é a mesma coisa, o presente, eu dou o presente. Essa pessoa que recebeu o presente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer alguém, vai fazer o bem para outra pessoa, ela não vai devolver para a mesma pessoa, Sim. né? Porque o teu projeto é você se doar, fazer alguma coisa. E quando você entrega um presente, né? Eu lembro também uma experiência assim de você no final do ano, em vez de você pensar qual vai ser que presente você quer, que presente você vai dar, né? Então, em vez de pensar no teu presente, vai lá, compra um presente para alguém que você não conhece, alguém que precisa, e o teu presente naquele ano vai ser ir entregar esse presente para essa pessoa, né? Porque tenho certeza, né, que assim como o Marcos trouxe essa experiência, né, que eles fizeram concreto, essa criança que foi entregar o presente lá, ou que foi lá no asilo, que teve contato com, né, com aqueles vovôs que estavam lá, nossa, ele saiu transformado, ele ganhou muito mais, Com né, certeza. do que se ele tivesse ganhado alguma coisa física. Tem aqui vários, como você comentou, né, no capítulo que nós estamos falando, tem vários exemplos de projetos, tem vários estudos de casos mudando, como a criança Aham, mudou. Aí você citou algo que eu vi na prática. Tinha uma escola, aonde a escola ela estava vinculada, ela não vinculado, mas ela tinha patrocinado, tinha divulgado o trabalho que os escoteiros você tem vários projetos têm parecidos. Então, escoteiros dentro da Igreja Adventista, você tem os aventureiros e desbravadores, que é a mesma coisa que os escoteiros. aham, O projeto é bem parecido, só que com cunho religioso. É os escoteiros com cunho religioso. Aí o que acontece? A escola fez uma parceria com esse clube e teve um menino que era da escola, recém-chegado de fora, da escola, se eu não me engano, o nome dele, vou citar o nome Lucas aqui, mas o nome não era Lucas. Esse menino, ele era recém-chegado e ele começou a participar dos bravadores, que são meninos ali que você vai pegando de 10 até 15 anos. Ele participou, começou ativamente, primeiro semestre. Quando chegou no meio do ano, a escola incentivando as duas coisas, esse menino descobriu que ele estava com câncer. hum. E aí você teve a escola e o clube Tendo trazendo apoio, né? junto para dar o apoio para esse menino. E aí você tinha todo o tratamento dele, você teve as mensagens, as conversas, ele falando das emoções dele, os meninos falando das emoções deles para com o que eles estavam vendo. Foi uma transformação. Esse Hum. menino entrou, participou, então ele entrou na escola, participou,
e foi fazendo o processo, ele se batizou na igreja, então, assim, mudou a vida dele, os pais, foi, assim, algo, você ouvindo os pais falando de toda a experiência, foi, assim, transformadora para toda a família. Aí, eu lembro de três histórias que nós tivemos na parte de uma criança com um processo em tratamento de câncer. No caso desse menino específico, ele passou pelo tratamento, ele se batizou, tal, fortaleceu a turma dele, a escola, todo mundo, só que ele chegou a falecer. Ele não teve, os outros dois casos, os meninos, teve um que foi curado de uma forma assim, um milagre, o outro não foi, mas foi por causa do tratamento, e esse fez o tratamento, mas mesmo o tratamento indo, não conseguiu, ele chegou a falecer. Mas foi importante o convívio, os laços. Os meninos foram além, eles cresceram Sim, maturidade, foi assim, foi top. O processo da escola junto com uma entidade fora da escola. Então, quando você fala de trazer isso, além dos exemplos do livro, a gente precisa fazer essas parcerias para fora da escola, para trazer esses projetos para fora, para que a gente possa abençoar e desenvolver os nossos alunos, né? sim. Não, e eu tenho certeza que esses exemplos concretos deixam na vida do aluno aprendizados, nossa, fundamentais. Ainda nesse caso que o resultado não foi o melhor, né? Não foi trágico o resultado, eu imagino que a vida desses alunos que passaram, que vivenciaram tudo aquilo que o amiguinho deles viveu, né? E ainda que não tenha vencido o câncer, nossa, deve ter deixado muita aprendizagem na vida deles, Mas sumamente a vida, né? significativas, porque a morte faz parte da nossa vida. E a gente tem que ajudar eles também a lidarem com essa situação inevitável, porque é inevitável, né? Para cada um de nós vai chegar num determinado momento, mas que importante é ajudar eles também a viverem isso, né? É um projeto assim, você, ai, nossa, que você pode até avaliar, não, mas esse projeto no final não foi válido porque o resultado não foi não foi positivo. Não, Porque, na o realidade, resultado deixa muito na vida desses alunos. é porque o resultado, na realidade, você não pode tirar algo da vida. A vida tem a morte, tem a perda, tem o luto. Sim, E eles sim, aprenderam a fazer as coisas, porque assim, quando você viu os alunos falando, eles falavam de uma saudade do menino, aham, mas eles falavam de uma coisa muito boa, porque eles vivenciaram. Eu lembro do pai e a mãe também falavam que eles diziam assim, o nosso anjo, ele ficou pouco tempo, mas o pouco tempo que ele uhum. ficou foi muito bom. Então, assim, é aquela Nossa, e coisa. marcou a vida de tanta gente, né? Isso, Marcou a vida de tanta mudou. gente. E o processo de 1 ano e meio que eles brigaram contra o câncer foi uma briga que transformou a família inteira. A família inteira passou por um processo muito Aham, bom. Então, é aquela coisa assim, a gente precisa lembrar que nem sempre o resultado, a vida, é a vida, tem os uhum, problemas, mas ela pode trazer muitas coisas, a gente pode passar por problemas sérios, como eu já vi processos dentro de escola, a gente trabalhar com abuso sexual, com violência doméstica, mas isso é a vida, está lá, uhum. e a gente vai ter que lidar, vai ter que conversar, vai ter que falar sobre a morte, o luto, né? Então, eu acho que é legal as pessoas sempre ir para esse ponto da prática, como nós podemos colocar, ensinar princípios e valores no dia a dia, na vivência que a gente vai ter da vida. É a Uhum. vida, a perda, o luto, a, a, a traição, os problemas, as dificuldades vão estar lá. E a gente precisa lidar, Não, e não sabendo pode lidar com valores evitar, e né? princípios, né? Isso, e você não pode evitar que o aluno vivencie isso. Você tem que estar lá, tanto a família como a escola, tá? Para ajudar ele,
tá? Como um suporte para ele enfrentar essa situação que ele vai viver, né? Então, Aí. isso é sumamente importante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o capítulo 4, o capítulo 3? Lembrando que quem está com a gente, por favor, volta a bater na tecla. Leia o capítulo, porque lá vai ter vários programas, vários exemplos de projetos, programas e vários estudos de casos para você ter mais. A gente está contando casos e vendo que além daqueles que nós contamos no livro, tá bom? Não, Tem mais alguma coisa? não, somente, volta aqui, a ideia que falou, aqui a gente está trazendo alguns exemplos. Se vocês que vão fazer, que vão ver esse vídeo, que vão fazer isso, tiverem outros exemplos, não deixem de mandar para a gente, porque isso vai Coloque aqui enriquecer embaixo. muito. Coloquem aí e deixa registrado, olha, estamos fazendo isso, porque às vezes a gente acha que não está sendo feito nada de positivo, que a gente vê o mundo, as notícias, que é tudo trágico. Não, mas faz mais barulho, né? Uma árvore que cai do que uma que nasce. Então, olha que importante o trabalho que vocês podem estar fazendo e que vocês conhecem, formando caráter, formando valores, né? E outra, Fomentando a conduta das pessoas. Então, não deixem de mandar os isso. exemplos concretos que vocês têm. Coloque nos comentários abaixo do vídeo, até para servir como outros projetos para as pessoas que estão participando desse curso também, Sim, tá bom? para inspirar mais pessoas, né? Então, finalizamos o capítulo 3 e agora esperamos vocês para o capítulo 4 no próximo vídeo. Valeu, até mais.